Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Essa passagem de Mateus 12, que fala do espírito imundo, que tendo saído do homem anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra, então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Ele leva 7 espíritos piores do que ele e habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração. Então o segredo dessa passagem aqui está na palavra, na frase, a esta geração. Não é, isso aqui não é, ele não está falando de uma pessoa, de um indivíduo. Ele está falando de uma geração, de toda uma geração. Normalmente a palavra geração, a gente pensa que é só relacionada àquelas pessoas que estavam ali, não é? Daquela época. Mas nem sempre geração na Bíblia tem esse sentido. Você encontra um dos significados de geração é genea. Genea. No grego a palavra geração é genea, que tem o sentido de família, raça ou nação. Então a ideia seria que essa mesma raça ou geração de judeus incrédulos existiria quando caísse o juízo sobre o mundo, na grande tribulação, precedendo a vinda de Cristo para reinar. Então essa é bem provavelmente a melhor interpretação de geração aí. Porque às vezes o pessoal fala assim, não, essa é a geração, lembrando lá de Mateus 24, né? Não, essa é a geração que andava com Jesus, ou essa é a geração de quando Jesus voltar. Alguns falam, não, essa geração é de quando foi restabelecido o Estado de Israel, ou qualquer coisa assim. Mas a geração da qual a Bíblia fala é o povo de Deus, o povo terreno de Deus. Lá em Deuteronômio 32, versículo 5, corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida. Depois, mais adiante, deixou a Deus que os fez, desprezou a rocha da sua salvação, com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram a demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou, por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse, esconderei o meu rosto deles, disse o Senhor, esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Então deixa muito claro aqui que geração aqui, e em outras passagens também, está falando dos próprios judeus. Dos próprios judeus. Então, esse povo judeu, começando lá atrás, né, porque essa passagem que eu li agora é deuteronômica, eles estavam ainda começando a viagem deles, né, em direção à terra prometida, mas ali já estavam como que com a pecha de serem um povo rebelde, arredio, desobediente a Deus e idólatra, buscando outros deuses. Então isso já era o que eles eram naquele momento. E não mudou nada. Na realidade mudou alguma coisa assim, porque ao longo de toda a história de Israel, você encontra Israel como um povo idólatra. Isso você tem desde lá do começo, acho que logo no início, ainda em Gênesis, você tem lá o primeiro caso de idolatria, que aparece um ídolo do lar na tenda, não sei de quem lá, esqueci agora, mas já tinham nos seus lares, nas suas tendas, ídolos, pequenas estatuetas
de deuses pagãos, porque eles assimilavam. Eles ficaram no Egito 400 e tantos anos, assimilando toda aquela idolatria. Não podia ser diferente quando eles saíram do Egito. Mas ao longo de toda a história, aí você vem os reis, depois vem os profetas, todos metidos em idolatria também. Os profetas não, mas as denúncias, né, deles, eles denunciando a idolatria do povo. Depois tem aquele ato de, acho que é 400 anos, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e de repente você entra nos Evangelhos, e o que você encontra? Uau! Os judeus tomaram um banho de loja. Está tudo bonitinho, eles têm um templo, eles têm o sacerdócio funcionando, os sacrifícios, os levitas, está tudo bonitinho. Cadê ídolos? Não tem. Não tem. Tinha lá no templo antigo, no templo antes da restauração do templo, no templo depois de Salomão, já entraram alguns reis idólatras e levavam ídolos para dentro do templo. Dentro do templo de Salomão, eles colocavam ídolos lá dentro. Tem até prostitutas e prostitutos dentro do templo. Fazia parte de adoração pagã a prostituição, tanto de homens como de mulheres. E eles levaram isso. Havia câmaras no templo que eram usados como um bordel. Esse é o templo de Salomão. O estado que ele ficou, depois que eles foram se desviando, é só ler os profetas, você descobre como é que foi essa história. Mas agora, nos evangelhos, há 2000 anos, quando o Senhor Jesus vem, parece até que eles tinham pensado que tinha que arrumar a casa. Tinham que limpar a casa. Tinham que expulsar os ídolos da casa. Tirar tudo, deixar a casa limpinha. E deixaram. Deixaram, efetivamente deixaram. Estava um primor, aquele templo que foi reformado, restaurado por Herodes, e não tinha a glória do templo original de Salomão, mas era um big de um templo, né? Só que agora eles estavam nessa condição de Mateus 12, 43. Essa passagem é muito mal interpretada por pessoas que não conhecem as dispensações, que são as diferentes maneiras de Deus tratar com o seu povo ou com a terra em diferentes épocas. Procure por dispensação Mário Persona, ponha tudo junto, dispensação, espaço, Mário, espaço, Persona. Você vai encontrar vários artigos que eu escrevi sobre o assunto, mas tem também em literatura de outros irmãos, e você vai poder encontrar também pela internet. Mas muitos leem isso aqui e pensam, isso aqui está falando do homem que saiu da igreja, então ele agora está sujeito a ser invadido por espíritos imundos, então não seja um desigrejado. Aí o pastor lá da igreja vai começar a mandar fogo e saraiva em cima de você. Não é nada disso. Quando o espírito imundo tem saído do homem e anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra, então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Que casa é essa que os espíritos imundos saíram? O povo judeu. Aquele povo que durante muito tempo abrigou espíritos imundos, ídolos, feiticeiros, tudo que havia contrário a Deus. A idolatria no seu cardápio completo. Então, aqui ele está falando de um espírito imundo que fala assim, eu vou voltar para lá. E quando ele volta, o que ele acha? Ele acha a casa varrida, desocupada, varrida e adornada. Olha que maravilha. Os judeus fizeram isso. Os judeus fizeram exatamente isso. Então vai, no versículo 45, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Agora aqui vem a frase que mostra, é a chave para entender essa parábola que o Senhor contou. Assim acontecerá também a esta geração má. Quem é a geração má? Os judeus. Os judeus estão até hoje nessa condição de geração má.
porque rejeitaram o Messias, crucificaram o seu Messias, pregaram ele na cruz, e não apenas isso, mas proibiam as pessoas de falar dele. Prendiam os apóstolos porque eles pregavam o nome de Jesus. E até hoje, vai tentar pregar o evangelho na rua em Jerusalém, ou outra cidade lá de Israel, você vai ver o que vai acontecer. Tem vídeos na internet de cristãos pregando o evangelho nas ruas de Israel e levando pedrada. Os caras pegam pedra e mandam pedra mesmo. Eles odeiam o nome de Jesus. Odeiam, nem para fingir, nem para ser diplomático. Odeiam o nome de Jesus, porque estão em rebelião ainda contra o seu Messias. Mas essa história vai terminar quando? Quando os espíritos imundos, de que fala essa passagem, voltarem para casa. E aí nós teremos o que é descrito em Mateus 24 como a grande tribulação. A grande tribulação, quando aquele povo vai sofrer horrivelmente, mais do que já tem sofrido, né? Tantas perseguições em todo o tempo da história, mas vão sofrer horrivelmente porque ali eles vão receber o anticristo como Deus. Ele se assentará no trono de Deus querendo parecer Deus. E vão adorar o próprio enviado de Satanás como sendo Deus. Olha o ponto baixo em que vai chegar esse povo que um dia recebeu a lei, recebeu os oráculos de Deus. Eles vão chegar a esse ponto mais baixo de receber um emissário de Satanás como sendo Deus. Isso aqui ele fala lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ninguém de maneira nenhuma os engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, que significa abandono da verdade, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, que estará restaurado nessa ocasião, reconstruído nessa ocasião. Muitos têm muitas teorias, se vai construir o templo, vai reconstruir o templo. Bom, tem vídeo na internet dos chineses construindo um edifício de 20 andares ou alguma coisa assim, em 3 dias, 4 dias. Então hoje, a tecnologia que existe, o templo pode estar até pronto no lugar, já o caminhão com as peças na carroceria e o motor ligado já. Então ele fala assim, vai, constrói, facilmente. Então, ele se assentará, de sorte que ele se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse é o anticristo. Esse é o anticristo. A igreja não estará aqui nesse momento, hein? Lembre-se disso, nós estamos falando agora de Israel. A igreja não estará aqui no mundo nesse momento. Ela será tirada do mundo antes. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O que detém a aparição do anticristo? Bom, existem várias coisas que o detêm. Uma é o Espírito Santo, que habita hoje na terra e habita na igreja. Outra que detém é o governo de Deus, que não permite que as coisas descambem no mundo. No final vai descambar, né? No final as autoridades, os anjos caem do céu e todas as autoridades reconhecidas despencam e vai virar uma anarquia total. E aí, nesse vácuo de poder, entra quem? O anticristo, né? Entra o anticristo. E aí Paulo vai falar no versículo 5, versículo 6, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda.
A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então aqui é um ponto importante também, para a nossa época agora. Porque quando fala que já o mistério da injustiça opera, isso significa que o poder de Satanás e do anticristo já estão em operação nesse mundo, enganando as pessoas. Enganando as pessoas. Como o senhor fala numa outra carta, que há muitos anticristos, né? O anticristo não veio ainda, mas há muitos anticristos. Há muitos fazendo esse papel hoje. Então, quando ele fala aqui, a esse cuja vinda, no versículo 9, é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, esses falsos cristos que existem hoje, espalhados até pela cristandade, eles já estão fazendo um trabalho de formiguinha para seduzir as pessoas a ficarem amarradas a quê? Poder, sinais, prodígios. Mas o que mais tem hoje? O que mais tem? Pessoas que se dizem cristãs e não vivem sem uma dose, sem tomar uma dose todos os dias de profetadas, de revelações, de sonhos. Parece até que ocupar-se com Cristo é muito chato. Então tem que ter essa adrenalina dos falsos profetas nos púlpitos, dizendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, um dente de ouro na boca da irmã ali. Tem isso também, né? Tem isso, né? Vai aparecer dente de ouro na boca das pessoas. Então nós não devemos ser ingênuos, achando que Satanás não tem poder. Ele tem. Ele tem poder. Essas coisas acontecem também até em religiões afro, acontecem coisas do Arco da Velha, acontecem milagres, acontecem sinais, acontecem línguas. Em tribos africanas falam outras línguas. Nos cultos deles, lá, os deuses deles. Tem uma história muito interessante. Isso aconteceu, eu acho que no começo do século XX, se não me engano, de um missionário que trabalhava na África, voltou para os Estados Unidos e foi convidado para ir em diferentes igrejas, tal. Aí ele foi em uma e tinha uma mulher, eu acho que era um homem, não me lembro agora a história corretamente, mas falando em línguas. Ele saiu indignado da igreja, né? Ele saiu, aí o irmão que o levou, que o convidou, o que aconteceu? Você está tão bravo, tão chateado? Falei, sabe o que é? Eu morei numa tribo que falava essa língua que ela estava falando aí no púlpito. Então eu sei o que ela estava falando. E ela estava amaldiçoando Jesus. Ela estava blasfemando contra Cristo. E ninguém estava entendendo. E o povo estava, aleluia, glória a Deus, e ninguém entendendo. Um irmão que foi numa igreja pentecostal, ele contou uma vez que o pastor estava pregando, usando o exemplo, né, da bomba atômica, da primeira bomba atômica, as duas primeiras bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Então ele dizia assim pro povo lá, para a plateia, né? Então jogaram uma bomba atômica em Hiroshima, e todo mundo gritava, aleluia, glória a Deus, e morreram 200 mil pessoas, graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Os caras não estavam nem escutando aquela gritaria, aquela bagunça. Ninguém estava ouvindo o que o pastor estava pregando. Porque as pessoas querem o auê. É o auê, né? Você não pode ir na boate, não pode ir no show do Rock in Rio, então vai na igreja, que lá também é muito agitado, tem luz piscando, tem gente gritando, gente rodopiando, caindo no chão, dando cambalhota. Tem tudo isso que você vai encontrar nos lugares que são destinados à carne. E a carne religiosa quer essas coisas também. Então aqui, a esse cuja vinda, versículo 9, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Para que creiam a mentira. Isso aqui é depois do arrebatamento. Isso aqui é para os que ficarem aqui na terra. Então os que ouviram o evangelho um dia e rejeitaram o amor da verdade, eles vão crer na mentira,
porque Deus lhe enviará a operação do erro. Tem uma outra versão que fala que é um espírito sedutor, acho que é uma coisa assim, para eles crerem na mentira. Como Deus já fez no Antigo Testamento. Você vai procurar no Antigo Testamento, Deus já fez isso. Deus já mandou um espírito sedutor enganar um rei. E fazer o rei crer na mentira. De que o exército dele seria campeão, ganhar a guerra e tal. Porque ele era desobediente, então tinha que se estrepar naquela batalha e acreditar na mentira do falso profeta, do falso espírito, do espírito enganador que Deus colocava no meio deles. Então, voltando lá no nosso capítulo 13 de Mateus, eu dei essa volta toda para falar na malignidade dessa geração dos judeus que rejeitaram o Messias. Rejeitaram o Messias. Aí no versículo, capítulo 12, né? Capítulo 12. Se você tiver tempo em casa, leia depois o capítulo 12 inteiro, porque ele fala do contraste. O Senhor mostra o contraste de que até os ninivitas, até a rainha de Salomão, a rainha de Sabá, até os outros povos tinham vindo conhecer quem era Salomão, tinham respeitado quem era Jeová, mas o próprio povo de Jeová não. Então aqui ele mostra, o que ele está mostrando com tudo isso? Ele chega no ápice dessa rejeição, que é a casa vazia, de repente pronta para receber demônios, para receber o anticristo. Esse é o ápice da rejeição, que vai acontecer durante a grande tribulação, que vem, não sei quando, vai começar logo. Então ele está mostrando em todo esse capítulo que esta geração má, que são os judeus, não é? Rejeitaram a Cristo. Então todo esse capítulo é sobre a rejeição do seu povo. E aí nesses versículos seguintes, ele mostra isso também de maneira figurada, porque aqui Cristo corta os seus vínculos naturais. O que é um vínculo natural? O vínculo que ele tinha com a sua nação, o vínculo que ele tinha com a sua própria família, ele corta, ele tem que cortar. Ele não era mais agora aqui filho de Maria. Embora ele tivesse sido filho, nasceu de Maria, né? Mas você vai encontrar também lá na cruz, ele dizer para João, essa é sua mãe. Né? Dizer para Maria, esse é seu filho. Como quem diz, o Senhor estava cortando todos os vínculos que ele tinha com o seu povo de Israel e com seu relacionamento, seu parentesco carnal. Porque ele ia morrer e ele ia ressuscitar agora numa nova criação. No versículo 46, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Ele está mostrando agora que ele ia ter um novo parentesco com uma diferente geração, um diferente povo. Por isso que quando ele morre depois e ressuscita, ele vai falar para Maria Madalena, né? Vai e diz aos meus irmãos que eu vou para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então hoje nós vivemos uma relação direta com Cristo, diferente daquela que os judeus tiveram, mesmo seus discípulos tiveram, não é? Mas uma coisa é certa, esse capítulo denota a rejeição dele por parte do seu povo, e quando entrarmos no capítulo 13 de Mateus, ele vai falar várias parábolas, falando mais desse estado deplorável do mundo, onde o semeador plantou a boa semente, mas veio o inimigo e plantou o joio no meio do trigo. E aí descambou tudo.
Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.